João, capítulo de número 12, do versículo de número 12 ao versículo de número 19, como está aí em nosso boletim. Nós leremos o texto, irmãos, oraremos ao Senhor para que Ele nos abençoe na pregação de Sua palavra, no entender, no guardar, em sermos por ela edificados, e então passaremos à pregação da palavra do Senhor. Então diz assim o texto sagrado, irmãos, acompanhem por favor a leitura. O evangelista e apóstolo João escreve assim: no dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Vamos orar, irmãos? Ó Deus santo e bendito, ó Pai, nós estamos diante da Tua palavra, do Evangelho do Senhor, Rei e Salvador Jesus Cristo. E, ó Deus, nós desejamos, ó Pai, nós ansiamos, ó Deus, sermos edificados, ó Pai, por meio de Sua palavra pregada, Senhor. Ó Deus, que a glória de Cristo, ó Deus, a Sua obra, o Seu amor em se entregar por nós, o Seu poder em vencer os Seus inimigos, ó Deus, essas coisas sejam pelo Espírito Santo que em nós habita, nos lembrada nesta manhã, Pai, nos lembradas nesta manhã, Senhor. Ó Deus, abençoa-nos, ó Pai, para que o Teu nome seja glorificado enquanto pregamos a Tua palavra e enquanto a ouvimos, ó Deus, e que ela seja guardada em nosso coração e Cristo seja crido, confiado, temido, honrado e amado, ó Deus. Assim nós oramos em o nome do Senhor Jesus Cristo, com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, até esse texto, do capítulo 12, do versículo 12, nós vemos Jesus evitando, enquanto podia, aparecer em público. Toda vez que Jesus era cercado por uma multidão, toda vez que uma multidão desejava arrebatá-lo para proclamá-lo rei, ele se retirava, ele fugia. Lembram-se de textos que nós vimos aqui no Evangelho de João? Que quando eles iam aclamar Jesus, colocar as mãos nele para forçá-lo a assumir a posição de rei, ele se retirava, Camila, da multidão. Ele evitava a multidão. O Senhor Jesus Cristo, não, por assim dizer, não cortejava a atenção do povo. Ele cumpriu o que a profecia disse a respeito dele: não contendará, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Jesus Cristo nunca deu atenção às multidões. Pelo contrário, ele sempre de fato se retirava do meio delas quando elas procuravam aclamá-lo. Mas o que nós vemos aí é um movimento diferente, certo? Agora, nesse capítulo 12, no versículo 12, nós vemos um comportamento de Cristo que é o reverso daquele comportamento de se retirar, de evitar multidões. Aqui nós vemos ele entrando em Jerusalém, sendo aclamado pelo povo, e ele permanece ali. Ele faz parte, por assim dizer, em algum aspecto, daquela proclamação. Ele não se retira. Como entender, então, essa aparente
incoerência. Ele que se retirava, que fugia da multidão, agora permanece no meio dela. Como se parecendo aceitar aquela aclamação, aquela proclamação, como o bendito que estava vindo em nome do Senhor. Meus irmãos, não é tão difícil entender esta mudança de comportamento do nosso Senhor Jesus Cristo, se nós estivermos atentos aos sermões aqui, domingo após domingo. Jesus Cristo agora não se retira mais, porque finalmente é chegada a hora. Lembram-se da hora? Quando ele muitas vezes, Felipe disse, Luiz, não é chegada a minha hora, agora é chegada a hora. Ele vai entrar pela última vez e derradeira vez em Jerusalém, para lhe oferecer-se, por amor do seu povo, como sacrifício perfeito, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora é chegada a hora. Então não se retirará mais. Ele não irá para outro lugar. Ele está agora resoluto, resolvido, segundo o mandato do Pai, a entregar sua vida pelo seu povo. É chegada a hora. O Cordeiro Pascal finalmente seria imolado. O caminho a Deus, prefigurado pelos sacerdotes do Antigo Testamento, agora, de fato, haveria um acesso eficaz e permanente por meio do sumo sacerdote, que ao mesmo tempo que apresenta o sacrifício, é o sacrifício. Jesus Cristo é o sumo sacerdote que ao mesmo tempo que apresenta o sacrifício, ele mesmo é o sacrifício. Isso, na providência de Deus, foi publicado, a morte de Cristo, essa entrada triunfal. Nós estamos aqui na última semana de Jesus Cristo, poucos dias antes da sua crucificação. E na providência divina, todos os homens seriam testemunhas do amor de Deus por meio de seu Filho, pregado na cruz por nossos pecados. Naquele momento, em Jerusalém, havia multidão de pessoas. Alguns historiadores creem, Joséfo, por exemplo, historiador do século I, ele relata uma das Páscoas, antes do ano 66 depois de Cristo, em que cerca de 2,7 milhões de pessoas passaram por Jerusalém. Se Joséfo exagerou, é certo, todavia, que havia uma grande multidão em Jerusalém naquela Páscoa. Portanto, nada mais perfeito dentro do tempo de Deus do que o Filho dele ser publicamente crucificado por amor de seu povo diante dos olhos, por assim dizer, de todo o mundo. Mas vamos ver o texto, então. Vamos ver como que se dá isto, essa entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém e o que ela nos ensina à luz da palavra do Senhor. Veja o versículo 12. No dia seguinte, o dia seguinte, meus irmãos, é o dia seguinte que de fato se refere àquela sexta noite onde houve a ceia dada pelos amigos de Jesus, que incluíam Marta, Maria e o ressuscitado Lázaro. Lembram-se que nós vimos isso domingo passado? Que eles deram uma ceia, certo? Na sexta noite, provavelmente. E aí Maria ungiu os pés de Jesus com um bálsamo, lembra-se? Você lembra que nós dissemos que aconteceu essa ceia numa sexta noite. E aí no dia seguinte, a gente pensa que o dia seguinte é o sábado, como é o nosso calendário, né? O dia seguinte é a sexta, é o sábado. Mas não para o calendário judeu ali. Lembre-se que o dia judeu termina às 5 da tarde. Depois das 5 da tarde da sexta, começa o sábado. Ok? Então a sexta noite para nós, para eles lá, era o sábado, o início do sábado. Daí então o dia seguinte ao início do sábado é o domingo. Então aqui nós estamos no domingo. Esse é o dia. No dia seguinte, no domingo da semana da Páscoa, que terminaria com a Páscoa, domingo que abre a semana da Páscoa, então a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras
e saiu ao seu encontro clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Irmãos, Jerusalém estava abarrotada de pessoas. Nós vimos ali, né, citamos aqui o exemplo, né, do historiador Joséfo, que diz que milhões de pessoas se dirigiam a Jerusalém naquela época para celebrar a Páscoa, a festa da Páscoa. E a Bíblia diz que eles se juntaram ali, muitos se juntaram ali, porque ouviram acerca de Jesus e que ele estava a caminho de Jerusalém. Lembram-se que Jesus, ele estava em Betânia, foi onde nós ouvimos, por assim dizer, no último sermão. Ele estava em Betânia, tomando daquela ceia, junto com a família de Maria, Marta e Lázaro, e agora ele, no dia seguinte, se dirige, Ana, a Jerusalém. Ele está indo agora a Jerusalém, e a multidão fica sabendo que ele está vindo, meus irmãos. E aqui nós temos já o primeiro ensino, a primeira verdade do texto que nos ensina acerca do Senhor Jesus Cristo. E esse ensino começa com uma pergunta, um questionamento. Por que o Senhor Jesus, meus irmãos, está se dirigindo ao centro da hostilidade contra ele? Por que ele está indo de encontro aos seus algozes? Por que ele faz isso? Porque, meus irmãos, em seu poder, ele não destruiu os seus opressores, mas está indo ao encontro deles, para entregar a sua vida àqueles homens maus, para que eles façam com ele o que bem desejarem. Por que o Senhor Jesus Cristo está fazendo isso? Ele tem todo o poder. Ele poderia fazer o que ele quisesse, mas por que ele faz isso? Como Isaías diz, ele age como o cordeiro que está sendo levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ele não abre a sua boca. Ele caminha em direção àqueles homens maus que o crucificariam no final daquela semana. E ele faz isso, meus irmãos, e nós sabemos porque a Bíblia dá testemunho. Ele faz isso porque ele estava determinado a oferecer a sua própria vida como resgate por nós, a fim de que nós pudéssemos viver para sempre. Ele faz isso porque ele vai morrer a nossa morte, para nós vivermos a sua vida. O Senhor Jesus Cristo não derramou o seu sangue, não sofreu, não morreu porque foi constrangido por uma força superior, ou porque não poderia socorrer a si mesmo, mas porque nos amou. Ele está fazendo isso porque nos amou. Lembram-se lá em Mateus e Marcos, quando nos contam que Jesus estava no Getsemane e os soldados vieram colocar as mãos nele para levarem-no para ser julgado injustamente. Quando colocaram a mão em Jesus Cristo, o texto diz, lá nos evangelhos sinóticos, e Marcos diz, que Pedro tirou da sua espada, que estava em sua bainha, e tentou ferir ali o servo mau, que conseguiu, e Jesus diz: Pedro, guarda a sua espada, embainha a sua espada, guarda ela. Você não sabe que se eu quisesse, eu pediria a meu Pai, e uma legião de anjos viria à minha defesa, viria me socorrer. Se eu quisesse, isso aconteceria. Irmãos, uma legião romana, ela chega a 6.000 homens, 6.000 soldados. E Jesus diz: você não sabe, Pedro, que se eu quisesse, se fosse da minha vontade, eu rogaria ao meu Pai, e ele enviaria 6.000 anjos para me defenderem. E aí Jesus, em Marcos, diz assim, ele completa dizendo assim: mas se eu fizesse isso, Pedro, como se cumpririam as Escrituras? Veja a resignação do nosso Senhor com a vontade de seu Pai. Se eu fizesse isso, se eu pensasse em meu bem-estar, como meu povo seria salvo? Eu posso fazer isso. Mas se eu fizesse, como vocês seriam salvos? Veja, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo entregou a sua vida por nós voluntariamente, como nós cantamos aqui. Voluntariamente
Ele o fez. E nós pensamos aqui e meditamos, irmãos, essa manhã, na glória do nosso Salvador, Vanessa e Bruno. Que Salvador nós temos. Que Salvador poderoso, mas não só poderoso, disposto e amável. Ele se deleitou em fazer a vontade do Pai e preparar um caminho para nós, para que nós chegássemos diante de Deus. Ele é o nosso grande sumo sacerdote. Lembra que o sacerdote entrava no caminho, ele preparava o caminho para que Deus aceitasse as ofertas do seu povo e, por consequência, aceitasse o seu povo. Jesus Cristo é o grande sumo sacerdote. E, ao mesmo tempo, como nós dissemos, ele também é o grande sacrifício. Ele fez isso para abrir um novo e vivo caminho. Nós estamos aqui, irmãos, hoje cultuando a Deus no dia do Senhor, e nós só não somos, nós pecadores aqui, só não somos consumidos por Deus, destruídos agora por Deus, o Deus que não suporta iniquidade, porque Cristo abriu um caminho. E Deus aceita a nossa adoração aqui, embora imperfeita, e você sabe que é imperfeita porque eu e você somos imperfeitos. Eu e você temos pecado. É verdade, temos nos arrependido, mas nós temos pecado, nós não somos perfeitos. E Deus deve ter a adoração perfeita. E Deus aceita a nossa adoração e se agrada dela por causa de Cristo, por meio do Cordeiro, que apaziguou, consertou, estabeleceu uma nova relação do homem pecador com Deus Santo. Que Salvador nós temos, meus irmãos. Ele se tornou o sacrifício voluntário na cruz. Ele é um Salvador voluntarioso. Ele está disposto a se entregar pelo seu povo, como ele está disposto agora a guardar o seu povo, a amparar cada um de nós, a nos defender, a nos fortalecer. Ele é um Salvador disposto, um Salvador amável. E nós devemos e podemos confiar em Cristo Jesus. Vamos mais agora. A multidão, então, que cercou o Senhor Jesus Cristo em sua entrada em Jerusalém, diz o versículo 13, que tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Irmãos, havia pouca dificuldade de obter esses ramos de palmeiras ali na entrada de Jerusalém ou na própria cidade. A Jerusalém era cercada de tamareiras, que é um tipo de palmeira. Então era fácil obter palmeiras, ramos de palmeiras ali para acenar e saudar a Jesus Cristo que vinha a Jerusalém. E aqui a pergunta que cabe é a seguinte: o que ramos de palmeiras tem a ver com o início da semana da Páscoa? Porque no início da semana da Páscoa, aqueles homens, aqueles judeus, peregrinos, galileus que vinham, os de Betânia também ali estavam, pegaram ramos de palmeiras e começaram a acenar para a entrada do Senhor Jesus Cristo. Porque no Antigo Testamento, Gustavo querido, Cristina, Felipe, Paula e Alana, no Antigo Testamento não há nenhuma prescrição no Antigo Testamento, nenhuma ordem lá de Deus dizendo que na entrada da semana da Páscoa ou na festa da Páscoa você haveria de usar palmeiras na sua celebração, ou ramos, melhor, de palmeiras. É verdade que a tradição judaica diz que na festa dos tabernáculos alguns usavam ramos de palmeiras para a celebração. Aliás, as cabanas, as tendas da celebração da festa dos tabernáculos eram feitas de ramos de palmeiras. Mas não havia nenhuma, Irineia, prescrição, minha irmã, para que na Páscoa se utilizasse de ramos de palmeiras para celebrar alguma coisa. Por que isso está acontecendo então? E aí, meus irmãos, é preciso nós lembrarmos daquilo que aconteceu anteriormente na história do povo judeu. No ano de 167 ao ano de 160, de 167 a 160 antes de Cristo, isso antes de Cristo, certo? Jerusalém, ela foi libertada de um governo opressor. Jerusalém, ela fora dominada ali próximo do primeiro século
antes de Cristo, ela foi dominada por um regime estrangeiro e opressor. Esse regime era o Império Seleucido. Lembram-se que Alexandre o Grande, quando morreu, seu império, que quase que tomava a terra toda, foi dividido em 4 partes. E uma das partes coube a Seleuco, e daí o Império Seleucida. Este império, misturando gregos e sírios, governou Jerusalém. Nesta época, em torno de 180, 160 ali, antes de Cristo. E o que acontece? Esse governo, que de fato era imposto por Antíoco Epifânio IV, este homem sírio, este homem mau, tremendamente opressor, ele governou, ele tomou Jerusalém e oprimiu Jerusalém, proibiu o culto, profanou o templo. Esse homem, de fato, era uma espécie de anticristo. Aliás, a Bíblia usa ele, em Daniel, como um símbolo do anticristo. E o que aconteceu neste ano de número 167 a.C.? Uma família, chamada família dos Macabeus, se levantou contra este regime, contra este império opressor. E um homem dentro dessa família dos Macabeus, chamado Judas Macabeus, ele liderou, juntamente com seu pai, uma revolta, chamada Revolta dos Macabeus. E os Macabeus, então, se levantaram contra o Império Seleucida, o Império de Antíoco Epifânio, e conseguiram destruí-lo. Conseguiram expulsar os sírios de Jerusalém. Conseguiram destruir o Império de Antíoco Epifânio IV em Jerusalém. Quando isso acontece, por volta de 160 antes de Cristo, quando as últimas resistências do Império deixam Jerusalém, os últimos soldados, o povo sai celebrando aquela conquista política, militar, nacional, com ramos de palmeiras. A história é bem registrada. O livro apócrifo de 1 Macabeus fala dessa história. Então, quando os inimigos foram expulsos lá de Jerusalém, naquela época que nós estamos nos referindo aqui, a comemoração do povo, a celebração contou com cânticos e ramos de palmeiras, celebrando a vitória. Nós encontramos ramos de palmeiras aqui, novamente. E nós encontramos um contexto em que o povo espera que Jesus Cristo seja o novo libertador político-militar, o novo Judas Macabeus, que vai expulsar não os gregos sírios do Império Seleucida, mas agora os romanos. Então, esse contexto todo, esta celebração toda, ela é mais do que tudo política da parte do povo. O povo não vê Jesus como um libertador espiritual. Eles veem ali Jesus como um libertador político, militar. Ele veio para agora nos salvar do Império Romano, expulsando-o de Jerusalém. E é por isso que você veja carregado aqui a ideia de reino. Não é isso? Veja aí, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei em Israel. Aliás, a continuação do texto diz aí, eles acenavam com ramos de palmeiras, cantando ou clamando. O que eles cantavam? Vamos ver juntos? Hosana, bendito... Irmãos, esse trecho nós acabamos de ler no início do culto, no Salmo 118, João. Esse texto, a Bia e Isaac, era conhecido, minha irmã Anitta, por todo judeu. Era um texto que está, um versículo que está, um verso, melhor dizendo, lá no Salmo de número 118. Lá no Salmo 118, como lemos, no verso 25, diz, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. A palavra Hosana significa salva-nos agora. Salva-nos agora. É o que significa Hosana.
Hosana, salva-nos, salva-nos, bendito o que vem em nome do Senhor, Rei de Israel, salva-nos. Mas eles não clamavam para ser salvos do pecado. Eles clamavam para ser salvos de Roma. O contexto é todo este. Lá em Marcos 11:10, no texto correlato a este texto de João, lá diz que eles cantavam, bendito o reino que vem. Está vendo? Eles estão pensando em política. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. Marcos 11, versículo de número 10. Eles esperavam um reino político, um reino militar, aquele que viria para esmagar Roma. Agora veja o anticlímax que Jesus causa agora. Olha o versículo de número 14. Tendo isso em mente, o que o povo esperava? Ok? Que era questão política militar, eles queriam que Jesus destruísse Roma ali, agora. Olha o que Jesus faz. Versículo 14, vamos ler juntos? E Jesus... Até aí. Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou. Irmãos, como é que Jesus conseguiu o jumentinho? João só diz que ele conseguiu. Mas como é que ele conseguiu esse jumentinho? O texto de Mateus 21 nos explica. Lá diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Bet-Jafé, ao Monte das Oliveiras, muito próximo, né, o monte, né, ao leste de Jerusalém, de frente para Jerusalém, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles. E logo os enviaram. Então Jesus envia 2 dos seus discípulos à aldeia de Betfagé, que estava próxima ali de Jerusalém, entre Betânia e Jerusalém, e diz: lá vocês encontrarão uma jumenta e o seu jumentinho. Vocês digam aos homens que o Senhor precisa do jumentinho. E então eles foram. Os homens que estavam com a jumenta e o jumentinho atenderam. Diz o outro evangelista que eles perguntaram: mas por que fazeis isso? Por que desamarrais aí o jumentinho? Aí os discípulos responderam: porque o Senhor precisa dele. E os homens deixaram ir. Tal era a fama do Senhor Jesus Cristo. E então, aqui nós vemos já Jesus montado nesse jumentinho. E por que ele fez isso? O texto diz, João diz: segundo está escrito. Ele fez isso para cumprir a profecia. Versículo 15. Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Irmãos, é isso que está em Zacarias 9:9. É a profecia de Zacarias no seu capítulo 9, versículo 9. Lá diz assim, como diz aqui João tendo citado: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Irmãos, esse ato de Cristo é um anticlímax da esperança daquele povo. Percebam isso, eles esperam um líder militar, alguém que vai destruir Roma, e Jesus entra na cidade com um jumentinho. Isso é um anticlímax. Por que é um anticlímax? Irmãos, um líder militar não escolheria um jumentinho para entrar numa cidade, para dar um recado do que ele vem fazer, destronar o império opressor. Ele escolheria um cavalo de guerra, um corcel. Seria próprio para aquilo que ele estava para fazer. Mas não, ele escolhe um jumentinho. Veja, assim Jesus está dizendo àqueles homens que ele não veio fazer o que eles pensam que ele viera fazer. Aliás, o texto de Zacarias, no capítulo 9, que é citado aqui, capítulo 9, versículo 9, ele continua no versículo 10 e 11. Por isso que é bom nunca ler um texto da Bíblia separado do contexto. Nunca leia só um versículo só. Leia tudo que está em volta, porque nós entendemos melhor. Olha o que diz o restante do texto citado aqui. Diz assim, lá em Zacarias. Eu vou ler, presta atenção, irmãos, por favor. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ou seja, olha, esse Messias que vem em Zacarias,
Ele não tem nada a ver com a guerra. Destruirei os carros de Efraim e de Jerusalém, e destruirei o arco de guerra. Então ele não vem fazer guerra, porque ele vai destruir, em vez de ele vai destruir os arcos e carros de quem? De Jerusalém e de Efraim, do povo de Deus. Não é dos inimigos, é do povo de Deus. Vocês não haverá guerra quando eu vier. Não é essa guerra que vocês imaginam. E aí continua o texto. Ele, esse que vem em nome do Senhor, anunciará paz às nações. Continua Zacarias. O seu domínio se estenderá de mar em mar e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, não da força, do carro, do cavalo, do arco, mas por causa do sangue da aliança, tirarei os teus cativos da cova em que não havia água. Zacarias 9, 10, 11. Veja quanto é um anticlímax. É aquilo que o povo não esperava. Eles esperavam um guerreiro político, alguém que trouxesse a espada, entrasse com um cavalo de guerra. Mas Jesus vem com um jumentinho para derramar o seu sangue. Não para fazer uma guerra, não humana, não terrena, não político-militar, mas uma guerra contra o pecado. Ele veio resolver o problema do pecado. Irmãos, isso nos ensina muito da obra de Cristo. E como a gente entende, pode entender a obra correta, de maneira não correta, como nós podemos, enquanto a gente entende a obra de Jesus totalmente contrária ao que ele veio fazer. Jesus, ele vem para pôr fim na guerra. Ele não vem para fomentar, lembra? Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Ele foi chamado de príncipe da paz. Jesus não veio expandir um reino terreno, militar. Ele veio expandir o seu reino no coração dos homens. Lembra o que ele vai dizer a Pilatos mais à frente nesse evangelho? O meu reino é o reino da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz no seu coração. Ele é o rei que expande o seu reino no coração dos homens. Daí, então, Zacarias diz, domine ele de mar em mar, desde o rio até os confins da terra. Meus irmãos, nós somos a prova do domínio dele. Nós somos aqui hoje a prova do domínio dele. Louvado seja Deus e que assim seja. Nós estamos aqui porque ele tem dominado, o seu reino tem se expandido de mar em mar. Ele nos alcançou aqui com o seu evangelho, com o seu espírito. O nosso coração tem se entregado a ele a cada dia. Ele tem dominado de mar em mar, de terra em terra, em todas as nações. Ele tem expandido o seu reino, não por força, nem por violência, mas pelo espírito e sua palavra. E por fim, a sua obra não é através da espada, do cavalo, do arco, mas é através do sangue da aliança. Não é a espada que vai nos libertar dos nossos pecados. É o sangue da aliança que faria isso. E a Páscoa diz sobre isso. A Páscoa fala sobre isso. Sobre o sangue que dá acesso. Sobre o sangue que traz perdão. É disso que a Páscoa fala. E Cristo veio derramar o seu sangue. Eu aplico aqui uma verdade para nós, irmãos. E ainda maior, essa verdade se aplica ao contexto em nosso redor. Irmão, será que nós temos a correta expectativa sobre quem Jesus é e por que ele veio, o que ele veio fazer? Muitos hoje, meus irmãos, se utilizam da figura de Jesus para causas políticas. São não poucos políticos, tanto de um lado quanto de outro, tá? Aí não tem inocente, tá bom? Tanto de um lado, tanto de um espectro político quanto de outro, são muitos que se utilizam do nome de Cristo para fazer política. Tanto de um lado, como de outro. Ok? Alguns com menos culpa, outros com mais culpa. Mas todos se utilizam. Não são poucos. Outros creem que Jesus veio para dar uma vida a eles melhor. Uma vida livre de inimigos políticos. Alguns creem que Jesus veio para isso. E eu sempre lembro aqui, irmãos, nós não estamos falando contra a política, contra você ter definido, né, a sua linha política, aquela que vai estar mais próxima da Bíblia, dos princípios, nada disso. Nós estamos falando de fazer Jesus apenas alguém que serve para militar politicamente. Uma nação que nunca ora ao Senhor, quando é tempo de eleição, ou está efervescendo politicamente,
se reúne para fazer a oração do Pai Nosso. É isto. É isto. É a mesma coisa que Jerusalém fez. Quando chegou a hora que eles viam uma opção de libertação política, eles então cantaram os salmos. Eles cantaram, bendito que vem Hosana, vem libertar. Mas eles não pensavam em seus pecados. Eles não abandonaram os seus pecados. Eles queriam apenas libertação política. E veja, Deus pode libertar um povo de maus políticos? Não só pode, como quando quer, o faz. Só que ele veio para Ele veio para um propósito muito maior, para resolver um problema muito maior, irmãos, que é o nosso pecado. O nosso pecado é que gera a política que nós vivemos. É o nosso pecado que gera a política que nós vivemos. Da onde saem os políticos? Do nosso meio, irmãos. É do nosso meio que eles saem. De certa forma, nós somos culpados. Porque nós não estamos preocupados com nossos pecados. Isso é tão verdade, que lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, quando Jesus chega em Jerusalém, vai dizer que ele entrou na cidade. Aí o povo tá, bendito que veio em nome do Senhor, salva-nos agora. E você sabe pela leitura bíblica que lá em Jerusalém tinha 2 lugares importantes. O templo e o pretório, que era a casa do procônsul romano, que no caso era Pilatos, o governador, o prefeito romano em Jerusalém, certo? Templo e pretório, certo? Palácio lá da justiça, do governo, e o templo. Para onde Jesus se dirige? O templo. Eles queriam que Jesus fosse ao pretório. Livra-nos de Roma agora, vai lá no pretório, tira aquele governador, livra-nos. E Jesus não vai para o pretório, ele vai para o templo. E lá Marcos diz que ele chegando no templo, observou o templo, como eles faziam do templo um lugar de um covil de salteadores e ladrões. E no dia seguinte ele o purificou. Lembra-se da purificação do templo? Porque Jesus se importa, ele veio consertar a nossa relação com Deus. Ele não veio fazer justiça social. A justiça social é uma implicação da nossa relação com Deus. Enquanto nós não estivermos bem com Deus, enquanto nós não nos arrependemos dos nossos pecados, haverá injustiça social sempre. É por isso que nós devemos clamar, mais do que por justiça social, por libertação, arrependimento, perdão de pecados. É isso que ele veio fazer, o Cordeiro de Deus, o Todo-Poderoso Rei. O que adianta, meus irmãos, nós defendermos pautas conservadoras e nada contra pautas conservadoras, pelo contrário, muito a favor? Se nós estamos carregados de pecado, irmãos, o que adianta? Nós não experimentamos assim o que Cristo veio fazer. De fato, libertar-nos dos nossos pecados. Mas vamos lá, caminhando para o final. Versículo 17 e 19, até 19, olha só. Dava, pois, testemunho disto, versículo melhor antes, versículo de número 16. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Os discípulos eram como eu e você somos. Nós não compreendemos muitas coisas que nós ouvimos. Às vezes nós não vemos pessoas assim que estão na igreja há anos e continuam falando a mesma coisa. E a gente fala assim, gente, como é que a pessoa... Será que ela vai para a igreja com um tampo no ouvido? Será que ela não está ouvindo? Pois é, irmãos, eu e você somos muito parecidos com essas pessoas que nós criticamos. Nós demoramos a aprender. Nós estamos ouvindo e parece que há um véu que não faz com que nós vejamos. A não ser que Cristo, em seu Espírito, tire esse véu. E graças a Deus, os discípulos tirou. A Bíblia diz que quando, porém, Jesus foi glorificado, continuando no versículo 16, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso melhor lhe fizeram. Então veja, na hora, eles não entenderam porque o jumentinho. Mas depois que Cristo foi ressuscitado e assunto aos céus e derramou o Espírito Santo
iluminou a mente dos discípulos, para que eles lembrassem do jumentinho que ele entrou e se lembrassem da profecia de Zacarias. E então crescem. Tenhamos paciência uns com os outros, certo? 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 Porque o Espírito Santo há de nos abençoar e nos fazer entender. Se a pessoa é crente, irmão, tenha paciência com ela. Ok? Como Deus tem conosco, comigo e com você. Tenha com ela também. Se ela é uma crente, se ela aqui na palavra, tenha paciência com ela. Ela entenderá. Como eu e você também entenderemos. Ok? Versículo 17, para terminar, até 19. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e levantara dentre os mortos. Dentre os mortos. Por causa disso, também, a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera esse sinal. Então, rapidamente aqui, irmãos, há uma multidão vindo de Jesus lá de Betânia. E a multidão que vem de Betânia foi testemunha da ressurreição de Lázaro. E eles vêm louvando ao Senhor Jesus por causa disso, certo? Veja, se a fé deles era verdadeira ou não, não dá para dizer da multidão. Poderia haver ali, como provavelmente haveria ali crentes de fato? Sim. Mas não quer dizer que toda a multidão, de fato, crê no seu... A gente já viu que Jesus não se dava à multidão, não se dava a todos os homens, porque sabia o coração deles. Então eles poderiam estar celebrando ali por conta dessa questão político-militar e também pela questão do milagre, ok? Há muita mistura ali, como há na igreja. Na igreja, há muita mistura. A gente acha que todo mundo crê, mas uns podem estar aqui interessados em uma coisa, outros em outra, outros porque creem de fato, outros não. É assim, multidão é assim. Você nunca sabe muito bem, Deus sabe. Mas nós nunca sabemos muito bem. Então a multidão está louvando ali, e muito porque viu o que ele fizera a Lázaro, a quem ele ressuscitara depois de ter morrido. E aí o que acontece? Essa multidão vem de Betânia com Jesus. E aí vai encontrar uma multidão que vai sair de Jerusalém para encontrar Jesus, que tinha ouvido do que Jesus fizera a Lázaro. Porque lembra-se, Marcelo querido, que quando Jesus está em Betânia e ressuscita Lázaro, muitos judeus foram lá para consolar as irmãs. Lembra? Você lembra, Leandro? Lembra lá, Rosinha? Muitos judeus foram a Betânia para consolar as irmãs e foram testemunhas, Alain, Vanessa, do milagre que Cristo fez. E aí, então, José e Silvia, meus irmãos, tanto a multidão que vem de Betânia, que vira o sinal, como a multidão que sai de Jerusalém, que ouvira do sinal, encontram-se ali. Quando Jesus está próximo de entrar em Jerusalém, e o celebram. E aí veja, então, agora que eu termino, veja o parecer dos judeus líderes que queriam matar Jesus. Olha aí no versículo de número 19. Vamos ler juntos? Leiamos. De sorte que os fariseus... Irmãos, olha só, eu termino aqui, mas olha como isso aqui é poderoso. Aliás, no Evangelho de João, a gente está vendo muita gente fazer coisa que não entende ainda, né? Você lembra lá de Caifás? Convém que um homem morra pela nação, lembra-se? Ele falou mais do que ele entendia. Mas era isso que ia acontecer mesmo. Jesus ia morrer pelo seu povo. Mas ele não falou isso pensando nisso. Ele falou pensando politicamente. É melhor que morra ele para a nação se apaziguar. Aí, lembra de Maria? Ela vai ungir os pés de Cristo. Ela não está fazendo isso pensando na morte de Cristo, mas está apontando para ela. Então Jesus diz, deixe que ela lembre-se disso para o meu embalsamento. Isso será, ela lembrar-se-á disso para o meu embalsamento. Então ela sem saber, está apontando para o sepultamento, embalsamento e sepultamento de Cristo. Aí vem agora a multidão, que fala de bendito seja o nome do Senhor, eis que vem o bendito em nome do Senhor, salva-nos agora. Eles falam do que não entendem, mas eles estão falando algo verdadeiro. Jesus veio mesmo para salvar o seu povo. Não como eles imaginam, mas o que eles dizem, de certa forma, é verdade. E agora os líderes judeus falam também uma verdade. Só que eles não compreendem as implicações disso. Quando eles dizem assim, eis que aí vai o mundo após ele. E é isso mesmo que Cristo faria. Quando ele morreria pelos pecados dos seus eleitos, ele traria eleitos do mundo inteiro atrás dele. Ele atrairia todos os homens. É isso mesmo. Eles estão vendo, ali não tem um mundo atrás de Jesus, né? A gente já falou, é a multidão de Betânia com a multidão de Jerusalém, não tem um mundo ali.
Mas a ideia ali é uma hipérbole, né? Mas ela é cumprida. Em Cristo, quando o evangelho é anunciado e o mundo vai após ele, vai atrás dele, o segue. Isso aqui é uma verdade bendita. Eles falaram mais do que eles sabiam. Quando falaram de forma hiperbólica, mas estavam falando o que aconteceria, finalmente. O mundo seria atraído a Cristo Jesus. Aliás, o mundo é atraído a Cristo Jesus. Até mesmo os ímpios são atraídos a Cristo. É certo que o negam, mas tem que reconhecer a pessoa de Cristo, a sua existência, a sua obra. Podem responder com negação, não crendo, mas são atraídos a Ele. Tem que tomar posição diante dele, crente ou não. E eles têm que dizer. Então todo mundo é atraído a Jesus Cristo. O mundo todo é atraído a Ele. Só que eu queria agora, terminando, me concentrar no vede que nada aproveitais. Lembram que eles tinham tramado, os fariseus, junto com os sacerdotes do Sinédrio, tinham tramado um plano para matar Jesus Cristo? Lembra? Se a gente viu pouco tempo atrás ali, quando Lázaro ressuscitou e o Sinédrio resolveu lá matar ao Senhor Jesus Cristo, dar fim à vida dele. E eles estão pensando nisso, só que quando eles veem a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, eles dizem assim, olha, está dando tudo errado. Não vai dar certo. Daí a ideia de vede que nada aproveitais. A ideia é, nós não estamos conseguindo nada do que queremos. Nada do que nós planejamos é dando certo. Olha o mundo atrás dele. A ideia aqui é uma hipérbole aqui, como dissemos, brotando de indignação. A ideia é a seguinte, se o mundo, olha só a ideia, se o mundo inteiro, os fariseus disseram, se o mundo inteiro pertencesse a nós, mesmo assim, ele iria atrás dele. A ideia é, tudo que nós fazemos parece que não surte efeito contra este homem. Meus irmãos, esse vede que nada aproveitais, olha, os fariseus conversando entre eles, olha, a gente não está aproveitando nada, não está dando nada certo. A gente tenta destruir esse homem, olha o que está acontecendo. Ele tem um paralelo no Antigo Testamento. Tem uma história parecida, que é a de Saul com Davi. Lembram-se? Que Saul se torna, a gente viu há pouco tempo aqui nos sermões no domingo à noite, no culto da noite. Lembram-se que Saul se tornou inimigo de Davi? Porque Deus havia eleito Davi? E Saul fez de tudo para que Davi não chegasse ao trono. Inclusive, tentando matá-lo várias vezes. Tem um lugar em 1 Samuel 24, que depois de tudo que Saul tentou fazer para destruir Davi, Saul diz assim a Davi, olha o que Saul diz, e agora, eis que bem sei que certamente, Davi, serás rei, e que o reino de Israel será estabelecido em tuas mãos. Eu estou fazendo isso tudo contra você. E depois disso aqui que ele disse, ele ainda continuou tentando matar Davi, viu? Eu estou fazendo tudo contra você, mas eu sei que tu serás rei. Mesmo que eu tente tudo, você acabará no trono. Israel será estabelecido em tuas mãos. E aí o filho de Saul, que era Jonatas, amigo próximo de Davi, muito próximo, como o irmão, diz assim a Davi, tu serás, Davi, rei sobre Israel, e eu serei próximo de ti, eu estarei contigo no teu governo. Pelo menos Jonatas desejava isso, né? Ele morreu antes. E aí Jonatas continua, e isso também Saul, meu pai, sabe. Em toda a sua ira. É como se Jonatas estivesse dizendo assim, Elismar e Lucinete, e Graça, Heloísa. Em toda a ira do meu pai, eu sei que ele sabe que não tem como tirar você do trono, que não tem como detê-lo. O meu pai sabe disso, ele te odeia. Mas ele sabe que vai perder essa guerra. A reação de Saul com Davi era uma espécie de tipo de relação dos fariseus com Cristo. E é uma espécie de exemplo de toda a relação do ímpio deste mundo mau com Cristo. Eles sabem, lá no fundo, que vão perder. Eles sabem que estão travando contra Cristo uma guerra contra Deus. E não tem como vencer. Até Satanás sabe disso. A Bíblia diz que Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. Isso prova duas coisas. Primeiro, é a terrível natureza humana,
que mesmo sabendo vitória, que será destruída se permanecer em pecado, ainda assim continua. Que terrível a nossa natureza sem Cristo. As pessoas sabem onde os pecados delas as levarão, mas ainda assim, Ana, continuam pecando, Cássio. Que terrível a natureza humana sem Cristo. Eles sabem o fim deles, mas eles, Ricardo e Vitória, continuam. Assim como Satanás sabe o seu fim. Ele sabe que pouco tempo lhe resta, mas a sua ira, a sua cólera continua contra Deus, Cristo e o seu povo. Assim, meus irmãos, o homem sem Cristo também, os fariseus contra Cristo, eles sabiam que nada poderiam contra ele. Ainda assim, continuavam em seu ódio assassino. Mas há um consolo nisso, há um belo consolo, um poderoso consolo. A obra de Deus em Cristo Jesus jamais será destruída, irmãos. Faça o mundo o que fizer. Tenha a cólera e a ira que tiver. Eles nada podem fazer contra o Senhor e o seu ungido. Lembra-se do Salmo 2? Os reis e príncipes da terra se levantam contra Deus e contra o seu ungido. E o que a Bíblia diz? Que o Senhor lá do alto, irmãos, lá do alto, quando ele olha assim, tem um monte de gafanhoto ali. O Senhor se ri deles. Ah, que Deus poderoso. Que Cristo bendito. Que segurança nós temos. Você está do lado de Cristo? Você não pode contra Ele. Ele quer fazer de ti um irmão bendito. O nosso irmão maior te chama para a sua família. Ele quer estabelecer paz com você. Beijai o filho antes que ele se irrite. Ele quer a paz com você. Você não pode contra ele. Nem eu, nem você podemos. Faça as pazes com o filho. Abandone o seu pecado. Porque se nós resistirmos, nós nada poderemos. Nós não poderemos vencer o Cristo. Ninguém o poderá fazer. Ele é o Rei estabelecido para sempre, eternamente. Arrependamos dos nossos pecados, da nossa rebeldia. Beijemos o Filho, façamos as pazes com Ele. Ele está pronto a nos receber, como Rei bondoso e amável. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos.